Terceira parte de Retas Brasil com o Rabino Shmuel, do dia 5 de Shvat, capítulo 20 do Tânia. Os próximos 12 capítulos vão descrever um resumo da onipresença de Deus. E com isso, nós colocar na proporção certa o qual pequenos e insignificantes nós somos como criaturas. Inclusive, quando eu aprendi esse capítulo pela primeira vez na Yeshiva, com uns 13, 14 anos, fiquei alguns dias abalado ao me dar conta de quão pequenos nós estamos. E que a realidade não é bem como entendemos de cara. Então vamos lá, capítulo 20. O assunto geral é que o judeu tem o poder de dar sua vida para não se afastar de Deus, porque ele tem consciência, ele já nasce com a consciência de que eu sou judeu, pertenço a Deus, e tudo que tenho de bom vem apenas e somente dele, da valorização que ele me dá. E é melhor não viver nessa terra do que dizer que ele, Deus, do que dizer, ou do que pensar, do que fazer algo que demonstre uma mentira em relação ao teor do nosso Criador. Antes de morrer do que mentir em relação a Deus. Ou deixar outros pensar um erro em relação a ele. Então, Salmo 20. Eis que é um comentário conhecido que todo o povo judeu ouviu no Sinai, disse: faremos e ouviremos toda a lei divina. Deus se mostrou para todos eles em profecia. Eles viram os primeiros 2 mandamentos: eu sou o eterno vosso Deus que lhe tirou da terra do Egito. E depois: não terás outro Deus além de mim. Depois disso, o povo disse a Moshe: nós sentimos que mais um pouco iremos morrer e não viver mais. Não conseguimos viver assim. Essa relação divina é intensa demais. Por isso, fale você com Deus, para que nós não morremos da intensidade da emoção, da intensidade do momento. E dali por diante, Moshe falava e o povo sabia como era a profecia. Eles próprios eram profetas. Só que eles não aguentavam e Moshe tinha uma alma especial que aguentava aquela revelação, aquela emoção. E é sabido que esses primeiros 2 mandamentos que todos nós ouvimos em Sinai, de forma indireta incluem toda a Torá. Quando Deus fala, eu sou o eterno vosso Deus, isso inclui que tudo que ele decreta deve ser feito. Inclui todas as 248 mitzvot ativas. Quando ele diz, não terás outro Deus, isso inclui todas as proibições. Qualquer desejo contrário à vontade de Deus, se é levado a sério ao desejo, é uma maneira de idolatria. Está optando pelo desejo e negando Deus, que diz que aquilo é proibido e negativo e ruim. E por isso, quando Deus diz, não terás outro Deus além de mim, isso aqui inclui todas os 365 abstinências, proibições da Torá. E por isso foi suficiente nós ouvirmos da boca de Deus aqueles 2 mandamentos. E isso nos deu força para cumprir todas as leis, que são apenas o detalhamento. Só que para entender bem esse aspecto da coisa, esse assunto, que esses 2 mandamentos incluem todas as outras leis, e aqui a ideia do Rebbe aqui vai ser levar a pessoa num ponto que ele vai, qualquer tentação que ele traz em qualquer pecado, ou preguiça, a pessoa deverá confrontar essa preguiça ou esse desejo proibido com o amor dele a Deus, com a consciência dele a Deus, e dizer que qualquer negligência ou transgressão é uma idolatria. Assim como eu dou a vida para não praticar idolatria, da mesma maneira eu devo dar a vida para não praticar coisas semelhantes à idolatria, coisas que negam o poder de Deus, que negam o nosso laço afetivo, o nosso laço de obediência e submissão a Ele. Para entender bem isso aqui, é necessário primeiro explicar o assunto e o teor, o que é
unicidade, onipresença. Deus é um só. De Deus, que Ele é chamado único. E também na reza do Hosanna nós dissemos, todos os seres acreditam que o Criador é o ser único que está sozinho. E falamos todo dia antes da reza, existe agora, a existência de Deus é tão poderosa agora quanto foi antes da criação do mundo. Que Ele estava sozinho antes da criação do mundo, mesmo antes da criação do mundo, onde não havia nenhum outro ser existente. Ele era tão grandioso quanto agora, quando há aparentemente mais seres existentes que não se apresentam como parte dele. Sobre isso a gente fala na reza, tu é o mesmo antes do mundo ser criado, tu é o mesmo depois do mundo ser criado. Quer dizer, no fundo, Deus é o mesmo, sem nenhuma alteração pelo fato de existir espectadores cegos e espectadores conscientes parcialmente, como nós, que partimos da existência e começamos a perceber coisas. Isso não muda nada em Deus. Então, se a pessoa chega de um ponto de vista materialista, que Deus, para ele, teria um corpo, teria uma imagem, teria uma percepção que pensa que nem nós, a presença de alguém muda. Se Deus estaria, aquelas religiões, idolatrias, na verdade, materialistas, que dizem que Deus está sujeito ao tempo, então depois do mundo ser criado, Deus viu como o mundo era, e antes ele só planejou. Então, isso aqui é um erro banal, mas talvez a gente que ainda não conheça isso. De qualquer maneira, nós acreditamos assim, Deus não mudou em nada. É o mesmo, sem nenhuma mudança. Como está escrito, eu, eterno Deus, não fui alterado. Por que Deus não foi alterado à criação do mundo? Não ficou faltando. Daqui a pouco o mundo, onde tem o mundo, então falta espaço. Deus ali não pode estar não se manifesta, digamos assim. Isso deve aqui não faz diferença. Tanto a existência, o surgimento desse mundo e de todos os mundos superiores, mais espirituais, onde poderia ter anjos ou almas ou consciências, todos eles não causam nenhuma mudança e alteração na unicidade, que Deus é um só. E não, apesar de todos eles ser extensão do Criador, não podem, do ponto de cima para baixo, do ponto de vista de Deus, de cima para baixo, da existência absoluta que existe sozinha, eles não são contabilizados como componentes que um não é o outro e o outro não é um. Deus não é composto. E o surgimento dos mundos que parecem ser compostos de componentes, que para nós parecem ser compostos de vários componentes, para Deus não parece ser composição. Em Deus, a consciência, como tudo, é uma coisa só, indivisível. E por isso, assim como ele era um e único e indivisível, e não se divide por órgãos e por partes antes da criação, da mesma maneira ele continua sendo único, indivisível e não composto depois de ter criá-los. Por quê? Como assim? Então amanhã vai por causa que amanhã vai detalhar mais ainda, amanhã depois de amanhã, mas aqui ele diz o início disso, porque todos diante dele como se não existissem, são completamente nulos, como se não tivessem, como se fossem contados com o número zero mesmo, são zerados, inexistentes e não são presentes mesmo. Como assim? Para nós, nossa existência para nós é incontestável. A pessoa pode me dizer que eu não sou como eu penso, eu não sou aquilo que eu penso, mas para uma criatura é incontestável que ele existe. E aqui chega o Rebbe e diz, não, perante Deus nós somos inexistentes, iguais a inexistentes, de tão nulos que nós somos, de tão pequenos ou insignificantes. Então aqui ele faz uma meditação por etapas. A primeira etapa é mostrar o quão pequenos nós somos. E a segunda etapa é mostrar que, apesar de ser pequenos, pequeno ainda é alguma coisa. Então ainda haveria alguma mudança em Deus. Explica que aquele pequeno não saiu de Deus nunca, está incluso nele. E a mudança só é na nossa percepção.
Porque o surgimento de todos os mundos, seja qual for o nome daquele mundo e o grau dele, o surgimento dele, a partir da inconsciência, a partir da não existência, para a existência, e depois a energia que lhe dá vida, que ele mantém existente, para que ele continue percebendo a si mesmo como algo existente. O que faz a gente viver e existir? O que fez nós partir para sentir que existe aqui algo? A palavra de Deus, o sopro da boca de Deus, divino, que está investido dentro de nós. Como está escrito na Torá, e disse Deus que haja luz e houve luz. E disse Deus que haja firmamento e houve firmamento. E como nós falamos na reza diariamente, bendito seja aquele que falou e surgiu o mundo. Que todo mundo foi criado com fala. E Maimônides já pergunta, mas Deus é indivisível e não tem corpo e não tem boca, como é que ele ia falar? E responde Maimônides que a Torá usa a linguagem dos homens, para que nós entendamos. Então é uma metáfora, é um exemplo. E o exemplo entrega um pouco do teor da criação, que o valor do mundo todo é como a fala de algumas letras apenas. E amanhã vai detalhar mais, que a pessoa poderia falar muito mais. A pessoa pode falar muitas letras, e o valor de uma palavra é muito pouco. E aí vai ainda acrescentar qual é o valor de uma palavra em relação à vida de uma pessoa, que pode produzir várias palavras. E no outro dia vai ainda acrescentar ainda a meditação, qual é o valor de uma palavra que ainda não saiu, porque Deus é tudo e não tem espaço fora dele para poder falar para fora. Então aqui o termo fala é só para mostrar o qual nulo somos. E em segunda instância, não pode ser comparado com uma fala que sai da pessoa e ganha existência própria, ganha representatividade. E sim, permanece parte do Criador. E a partir do momento que Deus pode falar, e pode tudo, inclusive pode falar, quer dizer, pode criar seres, que eles sentirão se fora, que eles sentirão se separados. Para ele é como uma fala, e não como uma fala, como o poder de falar. A partir do momento de ter o poder, para ele assim é a situação. Ele pode haver consciências, mas isso não afeta ele. Antes ele podia produzir consciências, e depois ele pode produzir consciências, mas elas são insignificantes para ser consideradas uma alteração na existência de Deus, como componente. No grau de existência de Deus, que é um grau de existência absoluta, as coisas passageiras inexistem. Elas não são absolutas, então elas inexistem. E no grau absoluto não houve nenhuma mutação. Sempre podia criar coisas passageiras que no grau de valorização dele não podem ser chamadas uma existência sólida. A dele é a existência sólida, não a nossa. Aquela que existe sozinha, que não passa nunca, é eterna, imutável. As coisas mutáveis e passageiras perdem muito valor. Não digo perdem, eles não podem ser considerados algo ao lado na frente dele. São completamente nulos. Bom, isso aqui é o começo. Capítulo 20 até aqui é a porção do Tânia do dia 5 de Shvat.